Bom, nós estamos aqui fazendo um teste de todo o material que nós acabamos de adquirir e estamos montando um estúdio para poder estar transmitindo, né, todo o conteúdo que Deus tem nos dado. Estamos aqui na Vila Boa, em Goiânia, né, aqui no escritório, que estamos também em fase de instalação aqui da AMAP, a Agência Missionária Amar ao Próximo. Então vamos ter aqui uma recepção, uma salinha, um estúdio, um depósito e uma sala de aula, né? Esse material todo tem sido cedido pelo nosso amigo Paulo Machado, que Deus tem dado para ele esse ministério de estar produzindo condições, né? Estrutura. Então, como ele mesmo diz, ele é o transformador que faz chegar até a gente a energia que precisa para a gente poder fazer as coisas, né? Eu quero agradecer aí meu amigo Paulo Machado, e vamos estar usando toda essa estrutura aqui para estar compartilhando aquilo que Deus tem nos dado, tem acrescentado à nossa vida. Principalmente na área de evangelismo, nós temos já experiência nos últimos 42 anos de estar trabalhando na área de evangelismo, e também nós temos o material da Fé pelo Ouvir, que é um movimento de oralidade, onde procura transmitir de maneira auditiva, visual, o Evangelho, e levando o Evangelho ao mundo inteiro. Nós já temos a Bíblia em mais de 2.500 línguas gravadas, e continua gravando, e nós temos uma metodologia de fazer com que a mensagem seja transmitida para aquelas pessoas que têm a oralidade como a sua maneira principal de receber e transmitir informações. Vamos estar trabalhando esse tema também, e vamos estar trabalhando aí a questão de formação de equipe de amigos ministeriais. Então nós entendemos que Deus tem um chamado especial para pessoas se tornarem missionárias, no sentido de que elas vão dedicar suas vidas de tempo integral para a propagação do Evangelho, não apenas no Brasil, mas em todas as nações do mundo. E essas pessoas, elas não são enviadas por Deus, mas com o apoio de uma equipe, né, que está junto com elas, fazendo missões. Então são os missionários que ficam orando, segurando as cordas para aqueles missionários que vão, aqueles missionários que se dispõem a abrir mão, muitas vezes, de sonhos pessoais, de empregos e de projetos para realizar aquele chamado específico que Deus deu para a vida deles. E quando ele faz isso, apoiado, sustentado, né, e por uma equipe comprometida de amigos que vão estar caminhando com eles uma vida inteira, então isso faz com que o projeto avance. Eu tenho tido essa experiência pessoal. Durante os primeiros anos ministeriais, eu mesmo me autofinanciava através de trabalho, né, através de concurso público, de ter renda para fazer projetos de férias, projetos final de semana, tudo mais. Eu mesmo bancava o ministério. Depois, eu pude ter a oportunidade de ter uma empresa onde não apenas eu me financiava, mas também financiava outros missionários, até que chegou um tempo que Deus falou assim: olha, eu quero ser o tempo integral. Eu não estou mais preocupado com o dinheiro que você produz, mas com o seu trabalho, com aquilo que você pode fazer se você dedicar o tempo todo. Então, a partir de então, eu comecei a formar uma equipe que tem me acompanhado. São equipes de missionários, pessoas que realmente estão comprometidas com o reino de Deus, que mensalmente elas estão apoiando tudo aquilo que é necessário para que o chamado de Deus ele aconteça na minha vida, né? E na verdade não é o meu ministério, é o nosso ministério. Então existem alguns princípios, algumas chaves que precisam ser aprendidas, assimiladas e vividas para que essa equipe venha à luz, para que ela aconteça. Então, queria estar falando um pouquinho sobre quem? Aham.
Oh, beleza, bom aí. Nós estamos fazendo um teste aqui, viu, Fernando? Para que a gente possa depois transmitir muitas aulas aí, mas já estamos já testando e já ministrando alguma coisa, né? E o tema que eu estou abordando aqui, vai ficar depois gravado para quem entrar na live, é sobre a questão de como desenvolver essa equipe de amigos ministeriais, pessoas que vão nos acompanhar no ministério. Eu pessoalmente já tenho vivido de tempo integral na obra desde 97. Eu formei essa equipe que me leva, faz com que eu hoje tenha ministério em todo o Brasil e nas nações, e seja totalmente suprido, e não apenas suprido, mas transbordante a ponto da gente poder sustentar muitos outros obreiros. E tudo isso começa com uma base bíblica muito forte. É importante a gente entender que aquilo que a gente crê afeta a maneira como nós agimos, nosso comportamento. Então, a base de tudo é o nosso sistema de crenças. Se o nosso sistema de crenças está baseado na palavra de Deus, naquilo que a palavra diz, nós estamos bem. Se a gente tem um sistema de crença baseado em crendices falsas, isso vai nos levar a um comportamento e uma resposta errada. Então, a nossa ênfase aqui é estar mostrando que aquilo que nós acreditamos ser a verdade vai controlar a maneira que nós vamos nos comportar, a maneira que nós vamos agir, mais do que a verdade real. Se você acredita em alguma coisa e aquilo não é verdade real, você vai agir de acordo com aquela sua fé. Então é muito importante nós termos uma fé baseada na palavra de Deus para que a gente possa ter bons resultados, né? Eu queria começar lendo um texto que está em Lucas 6,45, que diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Então veja, o tesouro existe, agora tem que ver se esse é um bom tesouro ou um mau tesouro. O bom tesouro é baseado nos princípios daquilo que Deus diz. O mau tesouro é baseado em mentiras. E se você crê em mentiras, você vai falar mentiras, você vai viver mentiras. Então, como é que você vai poder tirar coisas boas do seu coração? Tendo um bom tesouro no seu coração, baseado na palavra de Deus, como diz Filipenses 4:8, para você jogar bom tesouro no seu interior. Paulo fala assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então nós devemos pensar naquilo que vem do alto, aquilo que Deus diz, aquilo que vai trazer um bom tesouro para o nosso coração. Em 2 Coríntios 10, no versículo 5, diz o seguinte: nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso significa que, se nós temos a verdade, nós vamos confrontar a mentira, e essa mentira vai ser cativa da verdade, e vai obedecer à verdade e não obedecer à mentira. Tá? Então, por isso nós precisamos ter um sistema de crenças baseado na palavra de Deus. A minha pergunta é: qual é a sua teologia sobre o trabalho missionário? Qual a sua teologia sobre você ser um missionário e receber ofertas ou a participação de pessoas que estão de maneira obedecendo a Deus, investindo aquilo que elas têm no reino de Deus e para o cumprimento da grande comissão? Queria citar uma frase de Charles Stanley. Ele diz assim: pensar corretamente não significa ter o poder da mente, mas sim a verdade, tomando o lugar do que é incorreto. Então nós estamos aqui falando de pensamento positivo, estamos aqui falando de verdade, de pensamento correto, de pensamento bíblico, de pensamento de acordo com a palavra de Deus, né? E Neil Anderson, ele acrescenta: batalha espiritual não é uma luta do poder, mas uma luta da verdade. Então nós queremos levar todo o pensamento cativo à obediência, aquilo que a palavra de Deus diz que é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. E nós temos acreditado em muitas mentiras, muitas coisas que não estão na Bíblia, que são crendices e pensamentos que têm atrapalhado e impedido
o fluir da obra missionária, né? Então, se você quer formar uma equipe de amigos ministeriais e ser bem-sucedido, é muito importante você ter um pensamento correto, um pensamento bíblico. A verdade deve estar bem enraizada no seu coração. E a primeira verdade que eu quero enfatizar é que a própria palavra deixa bem claro que as pessoas, elas necessitam contribuir. As pessoas necessitam contribuir. Significa que no propósito de Deus, quando Ele criou as pessoas à sua imagem. A imagem de Deus, somos criados em imagem e semelhança. E Deus escolheu criar o mundo de forma que a sua obra seja dependente da contribuição dos seus filhos. Essa é a maneira como Deus estruturou o universo, para que o homem trabalhasse e ele prestasse serviço, se doasse a ele. Então, as pessoas faz parte do nosso DNA, faz parte da nossa constituição. E contribuir com a grande comissão, com levar o evangelho àqueles que nunca ouviram, com transmitir as boas novas do evangelho a todas as pessoas do mundo inteiro, é o uso mais digno que a pessoa pode ter dos recursos que ela possui, porque é o que está mais perto do coração de Deus. Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele nos ordenou ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ele disse que quando o evangelho fosse pregado por testemunha a todas as nações, então viria o fim. E investir o nosso tempo, nossos recursos, nosso dinheiro, o nosso talento para fazer com que essa mensagem chegue aos confins da terra, é a maneira mais digna de nós usarmos o nosso tempo, os nossos talentos e os nossos recursos. Mas o princípio que nós estamos vendo é que o contribuir, usar o seu tempo, usar os seus talentos com essa finalidade, ela beneficia não apenas quem recebe a contribuição, quem recebe o trabalho, quem recebe a doação, quem recebe a ajuda, mas beneficia aquela pessoa que está fazendo esse ato, aquela pessoa que contribui, ela está sendo beneficiada, porque as pessoas, elas necessitam contribuir. Existem vários motivos que levam as pessoas a contribuir. Muitas vezes as pessoas podem contribuir por amor a Cristo, né, porque amam ao Senhor Jesus. Elas querem contribuir porque elas querem fazer parte daquela obra, quer se tornar um sócio, um parceiro, um amigo. Ela acredita no projeto, ela quer fazer parte do projeto. Muitas vezes as pessoas, elas acreditam que unir-se a alguém em algo que vale a pena é maior do que nós mesmos. Então tem um significado eterno, vai além das minhas necessidades pessoais, vai além do meu eu, externa um propósito maior e eterno, e fazer parte disso faz bem, vale a pena. Outras pessoas contribuem para participar de uma forma indireta do ministério. Ela pensa, poxa, eu gostaria de ir, mas eu não posso ir, então eu vou sustentar quem vai. Às vezes a pessoa também contribui porque ela quer cumprir um propósito de vida dela, quer cumprir uma missão, ela entende que Deus a chamou para determinada tarefa e ela quer que aquela tarefa seja efetuada, então ela contribuindo, ela está ajudando para o propósito que Deus colocou no coração dela. Às vezes as pessoas também contribuem para suprir uma necessidade que aparenta. De repente a pessoa nem está muito pensando naquilo. Eu estava visitando a Guiné-Bissau no ano passado, e lá eu de repente me deparei numa sala que tinha mais ou menos uns 50 meninos, uma sala fechada, sem janela, e estava ali acima de 40 graus, e eu senti aquele espaço quente, abafado, e eu pensei, puxa, aqui precisa de um ventilador. Então imediatamente eu fiz uma campanha, levantei 2 ventiladores bem potentes, e nós colocamos, eu vi a necessidade, e eu me vi na hora como responsável para suprir aquela necessidade. Então às vezes não é nem um chamado, eu não tenho chamado para botar ventilador e tudo quanto é escola, mas aquela necessidade ali chegou até mim e eu estava ali para resolver. Muitas vezes a pessoa também contribui porque ela
ela se sente abençoada, ela sente alegria em participar de determinado ministério. O resumo é que as pessoas precisam contribuir. Alguns contribuem por segurança, né? Ele sabe que ele precisa semear. Ele aprendeu lá em 2 Coríntios 9, de 6 a 11, acompanhe comigo aí, ele diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Então, ele aprendeu o princípio da semeadura e da colheita, e ele sabe que ele precisa semear. E que o recurso que chega na mão dele não pode ser um grão para ele acumular, para ele comer o grão. O grão você acumula para alimento próprio, né? E a semente você usa para que gere mais, e mais para o outro. Então, o recurso que chega na sua mão não é apenas um grão, mas ele também separa uma parte para semear, para gerar mais. Mas o texto continua dizendo: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar. É terrível a pessoa quando dá triste, né? Ou por obrigação. A palavra de Deus enfatiza que Deus ama quem dá com alegria, alegria de coração, dá um prazer. Nós temos que descobrir essa alegria de dar. E Paulo continua dizendo assim: Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados e a sua justiça permanece para sempre. Então Deus não deixa passar batido, né? Aquilo que nós fazemos. Ele acrescenta mais e mais para nós. A Bíblia diz: aquele que retém o que é justo, ele será por puro perda, mas aquele que dá, lhe é acrescentado. Aquele que supre a semente. Quem é que supre a semente? Deus. Ele dá a semente para a gente semear. E ele dá pão ao que come. Deus produz tanto o grão quanto a semente. Ele vai suprir e vai aumentar a nossa sementeira, a nossa capacidade de semear, e vai fazer crescer os frutos de justiça. Quando você só acumula, você está lá aguardando e diz assim: minha alma, fica tranquila porque você já acumulou muitos bens. Você sente segurança no recurso que você tem. E quando você semeia, você não apenas está abençoando as pessoas, está crescendo os frutos de justiça. E o texto termina dizendo: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Então, aquele que dá, cada vez dá mais, cada vez se alegra mais em dar, cada vez abençoa mais, cada vez é mais abençoado, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Quer dizer o seguinte: quando você vai, junta dinheiro e compra uma coisa muito boa para você, você pode até agradecer a Deus por aquilo ali. Mas olha, se você investir para dar ao necessitado, uma cesta básica, para levar o evangelho a quem nunca ouviu, para dar roupa àquele que está nu, para dar um cobertor àquele que está passando fome, a primeira reação, quando aquela pessoa pega aquela doação, ele fala: glória a Deus. Ele sabe que foi Deus que atendeu as suas orações. E você é a resposta de Deus para o coração das pessoas que estão, para a oração das pessoas. O Senhor prometeu aos coríntios que quando eles dessem livremente ao Senhor, nós não damos às pessoas, isso é caridade, isso é filantropia. Você dá ao Senhor, e o Senhor direciona aquela doação aos necessitados. O Senhor prometeu que Ele iria suprir o que era necessário a eles. Eles não estavam obrigando Deus a suprir as necessidades, estavam simplesmente acreditando: dá e ser vos dá dado. Então não estamos fazendo nenhuma troca com Deus, é um princípio da semeadura e da colheita. Quando você crê que Deus é galardoador, você vai dar despreocupado, sabendo que o que você semear, você vai colher. E esta é a única maneira de usar os recursos que Deus coloca à disposição para nos abençoar tanto agora quanto na vida eterna, no futuro, né? Então é uma coisa que não apenas junta aqui, mas junta o recurso para sempre. Beneficia tanto agora quanto no porvir. Em Mateus 6, 19 a 21, diz: não acumulem para vocês tesouros na terra. Presta atenção que o problema não é acumular, é aonde você vai acumular. Porque ele fala assim: se você acumula tesouro na terra, se você só junta
grão, 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 o que vai acontecer? A traça e a ferrugem destrói, os ladrões arrombam e furtam. Mas ele não fala que não é para acumular, ele fala assim, mas acumulem para vocês tesouros aonde? No céu. Faça algo que reflita para a eternidade. Por quê? Esse algo que você fez, a ferrugem não vai destruir, né, não vai consumir, os ladrões não vão roubar e não vão furtar. E o princípio aqui é, onde você decidir colocar o seu tempo, talento e tesouros, aí vai estar o seu coração. Então você tem a oportunidade de decidir onde eu quero ter meu coração. Você quer ter o coração num carro? Junta dinheiro, todo dinheiro e compra um carro. O seu coração vai estar nele. E há de seu coração se o seu carro bater, porque ele vai se quebrar. Agora, você quer ter um coração em missões? Investe na obra missionária. Você quer ter o coração amando as pessoas? Dê ao próximo. Cuide dos órfãos, da viúva, do necessitado. Deus quer que o seu coração esteja nessas coisas. No avanço do evangelho, no cuidado do próximo, no amor ao próximo, esse é o verdadeiro evangelho. Amar o próximo. E Deus fala assim, pega aquilo que você tem, separa a sua semente e semeia na vida dos outros. Então Deus ele não fala assim, filho meu, me dá o teu dinheiro. Não, ele fala, filho meu, me dá o teu coração. E ele sabe que onde você colocar o dinheiro, aí vai o coração. Onde vai o tesouro, seja o seu tempo, o seu talento, os recursos financeiros que você tem, coloque, invista naquilo que é eterno, invista naquilo que é de Deus, aquilo que vai fazer, que vai ecoar para a eternidade. Você vai ter o coração apaixonado pelo Senhor, o coração no reino de Deus. Então, resumindo o que nós estamos falando aqui, essa chave para desenvolver essa equipe, entender que as pessoas que vão fazer parte da sua equipe, elas têm necessidade de contribuir. Elas têm mais necessidade de contribuir do que a causa tem de receber. As pessoas que contribuírem para aquilo que Deus colocou no seu coração, a missão que deu para você, vai trazer para elas alegria, vai trazer para elas propósito, vai trazer completude, elas vão se realizar naquilo que Deus chamou você para fazer. Então, entenda isso. Você não é um pedinte, você está dando oportunidade das pessoas participarem de um grande projeto. Porque Atos 2, 20, 35 diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, quando você aprende esse princípio, que a pessoa fica mais alegre, mais feliz quando ela dá do que quando ela recebe, você não vai privar as pessoas dessa oportunidade de elas estarem participando, de elas estarem contribuindo com o seu ministério. Então lembre-se, bem e lhe será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada para vocês. Pois a medida que usarem também será usada para vocês. Então, quando a pessoa aprende que, quando ela dá, ela vai receber mais do que deu. Ninguém semeia para colher menos. Cada vez que ele semeia, aquilo ali frutifica muito mais daquilo que ela deu. E terminando Filipenses 4,17 diz assim, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. É como se fosse uma conta tesouro, contabilidade mesmo. Paulo falou assim, olha, eu estou muito satisfeito com aquilo que Deus tem me dado, eu sei almoçar ovo ou filé mignon, estou de boa, mas o que mais me alegra é que vocês aprenderam a doar. E aquilo que você investiu foi creditado, é um termo de contábil mesmo, foi creditado na sua conta. Cada vez que a pessoa dá oferta, aquilo é creditado na conta tesouro, ela está acumulando tesouro no céu. Paulo fala assim, olha, estou muito alegre, vocês entenderam que vocês podem transformar os bens materiais em depósitos espirituais. Quando vocês investem na obra missionária, quando vocês dão ao pobre, quando você cuida do órfão, da viúva, quando você faz coisas que não é simplesmente para você, mas quando você sai do seu mundinho e leva ao chamado que Deus tem para você de amar a Ele, demonstrando esse amor, cuidando dos próximos. Então, do próximo. Então as pessoas, elas necessitam e elas querem contribuir. Portanto, formar uma equipe é levar a oportunidade às pessoas de participarem da obra de Deus
e de se realizarem junto com você. Nós vamos passar outras dicas aí nas próximas lives, né? Estamos fazendo essa aqui de teste, mas já ficou uma mensagem aí. As pessoas necessitam contribuir e você pode procurar aquelas pessoas que vão se alinhar com o chamado de Deus para a sua vida e elas alegremente vão caminhar junto com você para juntos realizar o propósito que Deus colocou no seu coração. Eu quero terminar essa live com uma oração. Pai, muito obrigado, porque a palavra do Senhor, ela substitui todos os nossos pensamentos errados. E nós queremos pensar corretamente. A nossa mente diz, as pessoas não querem dar, elas querem apenas para si, as pessoas não desejam dar. Mas a tua palavra diz que o Senhor nos fez com a constituição de nos realizarmos ao dar. Fez a imagem e semelhança do Senhor. E o Senhor amou tanto ao mundo que deu o seu Filho unigênito. E o Senhor é um Deus que dá liberalmente. E o Senhor nos dá o ar para respirar, nos dá alimento, nos dá tantas coisas. E as pessoas têm dentro da sua constituição essa necessidade de dar, de contribuir, de participar. Isso vai trazê-las a uma realização maior, a um cumprimento de um propósito. Então quebra, Senhor, toda mentira colocada na nossa mente de que nós não vamos conseguir formar uma equipe de pessoas que vão contribuir para a missão que o Senhor tem nos dado. Elas não estarão dando para nós, como quem dá para um necessitado ou mendigo, ou por necessidade, ou por tristeza, mas elas estarão alegremente semeando sementes eternas para colher resultados eternos. Essa é a nossa fé, é nisso que nós queremos apoiar a nossa confiança em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você que acompanhou aí, né? Obrigado por você que vai ouvir essa mensagem que vai ficar guardada aí. Vamos trazer muitas outras. Hoje foi apenas um teste. Estamos aqui com o nosso amigo Marlon, que está se doando, né? Alegremente aqui o tempo, aquilo que Deus deu de expertise nele, nesse material aí, nos ensinando, nos ajudando a montar esse pequeno estúdio para abençoar a sua vida. Então quero agradecer a você, que Deus abençoe. Ele vai me ajudar aqui a desligar o trem aqui, Marlon, que eu ainda estou querendo aprender qual botão que eu aperto para desligar. Aqui em cima, ao vivo, não, aqui embaixo, fechar, pronto. Compartilhar, transmissão. Não?